Depois tem copo aqui. Ah, tá. Obrigado. Deus seja louvado. Não, fica aqui para traduzir. Não, a hora que precisar falar. Queridos irmãos, também dou graças a Deus por estar junto com esses irmãos aqui em Belvedere. Como já dissemos ontem, sentimos uma alegria muito grande aqui com vocês. Também amanhã já vamos ali pescar, depois Teramo, e depois, já na semana, entrando na segunda ou terça, voltaremos ao Brasil. Levarei a saudação de todos vocês. Peço encarecidamente as orações dos irmãos que nos acompanhem, que a obra no Brasil, todos sabem, é bastante grande e tem muitas necessidades para viajar, estar com os irmãos nas regionais, onde tem grupos de anciãos de 60, 70, 100 anciãos, e sempre tem as necessidades para ser conversadas no amor de Deus. E assim dou graças a Deus por Deus ter me guardado nesta graça, preparado uma esposa que já faz 55 anos que sou casado. É isso? Falou bonito? Então, 55 anos. Deus preparou 4 filhos, já 7 netos, e toda a minha vida, desde que meu pai morreu, quando eu tinha 8 anos, vim para dentro da congregação e não saí mais. Estou aqui desde pequenininho, no meio da Irmandade, e em tudo louvo a Deus. Quer falar alguma coisa já? Então tá. Então eu dou graças a Deus por essa grande benção de ver os irmãos aqui. Também é o que Deus me dá de testemunhar, porque se for contar as coisas que recebemos e vimos e apalpamos e por onde andamos na obra de Deus, é muita coisa. Não é que algum fala que tem muita coisa, mas às vezes não tem nada. Eu digo para os irmãos, a obra que Deus tem feito em construção, em coletas, em costura, na obra da piedade, no ministério, é maravilhoso. É obra que Deus faz em todos os lugares. Coletas que em lugares pobres, que parecia que nunca ia ter uma coleta, Deus prepara onde dava 15, 20 mil de coleta, faz-se uma coleta, vai para 200, 300. O povo colabora. Então, vivemos felizes na obra di Dio. Pronto, agora depois vou ler a palavra. Fala então. Cari fratelli, il fratello ha ringraziato a Dio per questa preparazione di stare con noi. Il Signore gli ha chiamato in questa grazia quando ancora era bambino. Il Signore gli ha conservato, gli ha aiutato, che non è mai mancato nulla nella sua casa, nella sua famiglia. Non si sente? Ok, allora i fratelli chiedono di parlare in quel microfono. Lui ha ringraziato a Dio che il Signore ha chiamato lui in questa grazia, ancora bambino, gli ha conservato, gli ha aiutato in tutto il suo percorso, che non è mai uscito di dentro della casa del Signore. Ha pure ringraziato a Dio che già a 55 anni di matrimonio Dio gli ha dato 4 figli, 7 nipoti, e la sua casa goza le benedizioni di Dio e l'amore del Signore non è mai mancato. Lui anche ha ringraziato a Dio per aver viaggiato sempre nell'opera di Dio, nei raduni dove in certi posti 100 e di più anziani, il Signore sempre li ha aiutato. Ha pure detto che da raccontare avrebbe tanto, ma tanto, perché per davvero in costruzioni, nelle colette, in mezzo al popolo di Dio, non è mai mancato la misericordia del Signore e il suo operare in mezzo al suo popolo.
Lui adesso torna con noi a Teramo e a Pescara e martedì ritorna in Brasile. Ringraziato a Dio per tutto, Dio sia lodato. Amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a santa palavra de Deus escrita em Mateus. Mateus 4, aonde fala a tentação de Jesus. Vamos ler alguns versos aqui, do 1º até o 4º, número 4, do 1º verso ao verso 4. O que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses versos. Aqui os irmãos percebem que ele teve fome. Ficou tempo sem alimentação, sem mangiare. Então, a fome veio, que estava em tabernáculo de carne, como nós. Veio a fome. E veio também o tentador, o maligno, e desafiando e tentando-o, disse: se tu és o Filho de Deus, faça que estas pedras que ali estavam se tornem em pão e você coma. Mas ele, olhando, ouvindo, disse: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive e viverá pela palavra de Deus, pela parola, não é? Então, esta resposta, ela volta lá no começo do mundo, quando Satanás, em forma da serpente, a víbora, falou para a mulher comer do fruto. E depois Adão também comeu. E quando comeram, os dois morreram. Por quê? Porque ouviram a voz de Satanás. A voz de Satanás matou o homem. Matou Adão. Matou em Adão a eternidade que estava nele. Vivo como pessoa, continuou, mas a eternidade foi embora. Deixou de ser eterno. Deixou de ser eterno e Deus lhe deu a sentença. Do pó você foi formado e em pó te tornará. Para lá você volta. O homem não foi feito para morrer. Não foi criado para viver tempo só. Foi criado para ser eterno, igual a Deus. A imagem de Deus está aí em cada um de nós. Mas a semelhança de Deus, que é ser eterno, isto o homem perdeu. Então temos que ir ao tempo da vida e depois deixar esta vida.
Essa é a morte que Satanás jogou em Adão. Como Adão foi o primeiro homem e Eva, mãe de todos os viventes, todos os que nasceram do erro e nasceram mortais. Já não eram mais imortais. O pai é mortal, o filho também é mortal. Então, todos os filhos descenderam, a humanidade descendem e são filhos de Adão e Eva. Essa foi a coisa. Então, quando ele disse, faz com que estas pedras se tornem pães e come, Cristo disse, nem só de pão vive o homem. O homem tinha que estar vivo, respondendo para ele. Se ele não tivesse escutado você, o homem estava vivo. Então, você quer que eu coma o pão? E essas pedras em pão, vou te obedecer para morrer como morreu Adão? Nem só de pão vive o homem. Mas o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. E quem é que trouxe a palavra que sai da boca de Deus? Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, assim foi. E ele, Cristo, não aceitou a proposta de comer ou de transformar a pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. O homem, para viver, não é deste pão que ele come na refeição. Não é deste pão que ele mande no almoço ao jantar. O homem vive se guardar a palavra. O homem é mortal. Entra a palavra imortal. Põe atenção. Esse homem é mortal, mas entra a palavra imortal. O que é mortal vai transformando em imortal. Até chegar a hora que o que é mortal seja revestido da imortalidade. Aí estamos preparados para a vida eterna. Então Cristo rechaçou, repreendeu, não aceitou, não concordou com a proposta, nem só de pão. Esse pão que o homem come na mesa é para essa vida, mas quem comer do pão que eu mandar do céu, que era ele mesmo. Vossos pais comeram pão no deserto. Comeram o pão no deserto e morreram. Mas quem comer deste pão, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta não morre, tem vida eterna. Glória a Deus. Irmão, guardemos a palavra para sermos imortais. É a santa palavra que Deus manda para nós. É petitica, mas tem um conteúdo forte. Não vá na conversa do maligno. E Cristo disse para os judeus, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do maligno. E o vosso pai, o maligno, mentem desde o começo do mundo, porque mentiu para Adão e Eva. Entenderam? Então, aqui depois, ele faz proposta de bem, te dou toda essa riqueza, te dou toda a glória do mundo. Irmão, lembremos da palavra. Cuidado com as ofertas.
as ofertas milionárias. Cuidado com o dinheiro fácil. Cuidado com o dinheiro do pecado. Cuidado com o dinheiro da trapaça. Cuidado com o dinheiro do suborno. Cuidado com o dinheiro das coisas imundas. Vem tudo pela mão do maligno. O que vem na nossa vida, por Deus, está facinho demais. Que o Senhor Deus disse: Adão, você vai lavrar a terra. Comerás o pão de cada dia com o fruto do teu trabalho. Você tem que trabalhar. Você trabalhando, você ganha. E essa benção ninguém te tira. O que vem pelo trabalho, ninguém perde. Entendemos a palavra, irmão? Então está aqui. Quem quer ficar rico, muitas vezes vai no conselho do maligno. Mas quem quer viver em paz, na graça, e os bens que vêm na nossa mão, ficar na mão, ninguém tira. É os bens que vêm de Deus. Então, nem só de pão vive o homem. Com o pão da terra vivemos este corpo. Mas com o pão do céu alimenta nossa alma. Quando nós vamos à mesa, nas refeições, nós comemos aquilo que Deus prepara para sustento. Quando nós chegamos nesta mesa, nós alimentamos da palavra de Deus. Quanto mais come, quanto mais se alimenta da palavra, mais robusto, mais forte. Nunca é vencido, porque tem a força da palavra. Então, Deus seja louvado. Maravilha. Tranquilo, pode explicar também.